Bem-vindas. Um monte de mãe legal para participar dessas lives também. Esperando a Vanessa entrar. Bora, Bebel. E vó, tá certo. Vamos ver se a Vanessa entra. Estão ouvindo agora? Tá melhor? Tô pensando, será que a conexão de Vanessa caiu? Com o celular dela, mas daqui... Ah, ela entrou. Pronto. Pronto, acho que agora vai. Agora vai. Foi a minha ou a sua conexão? Eu liguei o 4G, aí eu acredito que aí deu uma instabilidade e aí encerrou. Tá. Mas agora Eu vou acho colocar o que dá fone. certo. Vou Tá, pegar o fone. beleza. Tá. Bom, enquanto ela pega o fone, eu quero falar aqui umas palavras iniciais, que esse movimento que eu venho desenvolvendo aqui com algumas pessoas, não, nem de longe está relacionada a falar o que é maternidade ou ensinar nada a alguém, porque eu sou mãe há apenas 6 meses. Mas ele surgiu de um querer meu de conversar com outras mulheres a respeito das coisas que a gente sente depois que se torna mãe, são muitas transformações. E não sei se porque eu ainda não tinha filho ou não sei, mas eu às vezes eu sinto falta de espaços que tratem desses assuntos. E muitos assuntos, principalmente relacionados à vida da mulher, porque a gente encontra muita literatura falando a respeito de filhos, de como é que alimenta, como é que ele se desenvolve, e etc e tal. Mas raramente eu escuto falar assim, como é que trata essa mulher depois que ela tem um filho. Olha, assim, eu tenho sentido um novo horizonte, uma nova vida. E aí eu tenho um convidado, amigas, mulheres, para falar de diversos assuntos relacionados à vida de uma mulher normal, mas a partir de uma perspectiva dessa mulher mãe, né? O que mudou e o que está fazendo, quais são as reflexões, como uma forma de bate-papo que eu acho que eu teria se eu tivesse no presencial, eu estaria procurando minhas amigas, né? Se a gente estivesse num outro contexto, mas esse contexto também nos permite falar com pessoas que estão mais distantes, que a gente às vezes nem tem tanto contato, mas a gente está se aproximando, né, em virtude dessa liga materna, né, digamos É assim. verdade. Então, hoje eu estou muito feliz de receber. Eu dei o nome dessa série de lives de sementeiras, porque cada um de nós tem sementes boas, né? Não só nossas crias, mas também as coisas que a gente vem desenvolvendo. E eu convidei hoje a Vanessa Pinheiro, que é uma pessoa que eu conheço não tanto, assim, a gente teve alguns momentos presenciais, mas eu gostei muito do jeito dela, a gente se identificou. E ela é uma mãe super, super vibes. É É, que bom e que você vê assim. eu acho que o público aqui concorda, tem um monte de gente aqui. Teve até perguntas que mandaram aí por fora, viu? Se Já? prepare. Nossa! E Vanessa, ela também é autora, além dela ser administradora, como eu também, que eu até me surpreendi quando ela me passou as informações. Ela é autora de um blog
que trata de uma perspectiva mais poética, né? Ela fala de poesia, ela escreve Aham. contos, e eu achei Crônica. muito interessante, crônicas, exato, e eu achei muito interessante, porque dentro da nossa área de administração, apesar de muitos autores falar que é uma arte, né? Administrar é uma arte, mas É, essa veia mais poética, ela não é tão frequente assim, né? E eu vi verdade. que você consegue, né, assim, trabalhar esses assuntos de uma forma muito fluida, muito bonita. Ah, Então, quero te grata. dar as boas-vindas, pedir para tu se apresentar, né, com tuas palavras, e também falar, já começar falando um pouco da sua vida como mãe, né, como o que você percebeu de mudança, a partir do nascimento de Flora. Boa noite a todos e todas que estão aqui acompanhando. Grata a todos os amigos e amigas, né? Grata a Lívia por esse convite. Me sinto honrada com esse convite para falar um pouquinho, né, do que eu tenho vivido. Também faz pouco tempo que eu sou mãe, né? Minha filha tem 2 anos e alguns meses, né? 5 meses. E eu também sou administradora, né? Estudei aí na Paraíba, também fiz uma pós-graduação aí na Paraíba e trabalhei em diversas empresas. E tenho essa veia poética, mas eu acho que é mais assim, da minha família. E eu já tinha, mas depois da maternidade aflorou mais, assim, né? Do escrever e escrever crônicas do dia a dia. Eu já escrevia, mas assim, não levava muito para frente, assim, escrevia e deixava quieto, assim, né? E depois da Uhum. maternidade aflora muitas coisas, assim, né, na gente, assim, da gente se conhecer mais, a gente mergulhar, né, fazer esse mergulho interior, né, e é um processo, assim, muito intenso, né, a Flora nasceu, eu já estava morando aqui, né, com meu esposo, eu sou paraibana, moro aqui em Você Taubaté, no mora estado de São onde? Paulo. Pronto, Eu moro em Taubaté, no estado de São, certo. interior do estado de São Paulo, né? E aqui a gente é só eu e meu esposo e a Flora, assim, né? A gente não tem familiares aqui perto. A família dele mora toda em Minas Gerais e a minha toda na Paraíba, né? Então aqui é a rede de apoio, ele é minha rede de apoio e eu sou a rede de apoio dele, né? Sei bem como é isso. Nesse a nossa paternidade e maternidade, né? A paternidade dele é assim, né? Bem intensa, porque a gente não tem essa rede de apoio extensiva, assim, né, a familiares e tal. Mas a gente tem aprendido bastante, né, com isso, né, a ser mais companheiro, a dividir mais as coisas, né, que a gente precisa fazer e a estar mais presente também, né, dividir os afazeres e também estar presente na vida da Maria Flora, né. E é bem tenso isso tudo, né, porque quando a Maria Flora nasceu, né, vem o puerpério, né. Eu lembro que você falou assim, sensibilidade aflorada, né, após maternidade. Sim. E a sensibilidade aflorada vem junto com o puerpério, né? O puerpério nada mais é do que a própria sensibilidade aflorada, né? Assim, ao meu ver, Em todas as tudo ali ao mesmo, expressões, né? tudo ali ao mesmo tempo, né? Uma vida completamente nova. A gente fica um tempo, né, naquela busca da nossa identidade, né? Quem sou eu agora, depois que eu me tornei mãe, né? E eu fiquei, assim, né, um pouco perdida no início, assim, né, quem eu sou agora, né? E esse resgate, ele vem acontecendo aos poucos, né, assim, a gente vem se reencontrando, né, depois de mãe, né? As nossas prioridades mudam, os nossos objetivos, até profissionais, objetivos de vida, muda tudo, né? Porque é uma nova vida, depende da gente, saiu de dentro da gente, né? Então, esse processo é todo muito, assim, intenso, né? Intenso. É. E transforma mesmo de dentro para fora, né? Transforma a gente, a nossa visão de mundo, a nossa visão de vida, percepções, né? Até o blog surgiu também nessa mesma época que a Maria Flora nasceu, em 2018, e eu fiz o blog no final de 2018 para compartilhar, assim, sentimentos que afloraram após a maternidade, né? Sim. E um pouco também, assim, do que eu vinha vivendo, assim, né? Nessa maternidade mais, assim, sem tantas mulheres perto de mim, para me referenciar, assim, perto, eu digo, no dia a dia, né? Tenho Sim. amigos, amigas,
pessoas próximas que eu converso pela internet, minha mãe, minha sogra, mas esse processo do puerpério, assim, sem esse apoio feminino no dia a dia, é bem diferente, assim, né? É bem diferente. É verdade, eu sinto um pouco disso também, que eu sou cearense e meu esposo é do sul, e a gente não tem nenhum familiar aqui, é nós, né? Só a gente mesmo. Tem, claro, amigos, mas com esse movimento de pandemia a gente também não está tendo contato, a não ser pelas redes sociais. E você falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que esse momento do puerpério, ele também, muitas vezes, ele é marcado por um sentimento de solidão. Mesmo quando a gente está rescercado de outras pessoas, mas tem coisas que às vezes nada parece preencher, né? Que é aquela É sensação do verdade. vazio, que a gente até falou em outra live, né? Quando está falando do puerpério. E achei interessante que você falou que começou o blog justamente quando sua filha nasceu, porque às vezes essa solidão ela pode ser preenchida justamente com. Preenchida não, né? Mas você consegue amenizar quando você escreve, né? Não sei se você sente assim, Verdade. se. Eu sinto assim também. Porque aí a gente escreve e coloca para fora e lê aquilo e internaliza também, ou ver É, diferente aquilo que a gente estava sentindo, né? Então, esse processo de escrever, a gente coloca ali no papel e quando lê, a gente compreende melhor o que está se passando dentro da gente, né? Porque, assim, são muitos aprendizados que a mãe tem, né? Assim, expectativas da sociedade também, né, com o bebê, e a gente não aprende tudo assim do dia para a noite, né? uhum. E tem a privação do Acho que nunca sono, aprende. né? Tem a privação do sono, as questões de cansaço físico, né, da mãe, seja a mãe que amamenta ou a mãe que não conseguiu amamentar, ela também vai ficar se acordando para atender o bebê, o pai É, também, né? E tem toda uma adaptação familiar, né, e uma adaptação da gente como indivíduo, né? E a gente, mãe, perde um pouco a individualidade no início, né? Por um bom sim, tempo. Essa individualidade, ela é um pouco estendida, é um só, né? A díade, né? Mãe e bebê. E isso é muito forte, então isso torna a gente mais sensível, né? Porque é como se fosse um só ali por um bom período, né? Até uhum. e o bebê desgarrando mais, assim, um pouco da mãe, né? Aprendendo novas coisas, aprendendo a andar, ele vai desgarrando aos pouquinhos, né? E aí, isso tudo na cabeça da mãe, assim, não é fácil, né? Fora que muitas mães precisam voltar ao trabalho, eu precisei voltar ao trabalho, né? Assim, e optei por abdicar do trabalho fora de casa por um tempo para ficar com ela devido a esse contexto todo, né? De não termos rede de apoio e etc. Mas sei que não é fácil, assim, para muitas mães, né? Que também não têm rede de apoio, muitas não têm, né? As que têm também enfrentam desafios também, né? Até Nalu comentou aqui, né? Só a mãe sabe o que está sentindo. E realmente, por mais que você tenha muitas amigas inspiradas, eu tenho algumas amigas que são muito inspiradas, que sempre tem alguma palavra interessante para eu conseguir ter outra ótica sobre os momentos, né? Mas tem hora que aquilo não preenche, né? É, Que a gente fica, caramba, né? E a Raíssa está falando aqui, mesmo junto com pessoas se não existir um olhar acolhedor para essa mãe e bebê, o sentimento de solidão também pode surgir, né? E isso é uma com certeza. realidade. E É, tem as... um. Pode Pode falar, falar. Lívia. Não, Não, fale. tinha esse sentimento de solidão materna, eu acho que cada mãe sente de uma forma diferente, depende muito da realidade dela. E às vezes ela tá mesmo, como a Raíssa falou, né? Cheio de gente ali apoiando, né, ao redor dela, pessoas presentes fisicamente, não só assim, por redes, por WhatsApp. Eu sempre falava assim com os meus familiares, família do Daniel, no WhatsApp, tudo. Mas pessoas presentes fisicamente, a pessoa se sente só ali naquela missão dela ali, né? Inicial, assim, né? E também por esse fato dela não saber como que vai ser daqui para frente, né? Porque como que será essa adaptação, né? Como ela será como mãe, né? Que aquele bebê vai Uhum. crescer e vai ter outras demandas e aquela insegurança, será que eu vou atender? Será que eu vou conseguir, né? Atender e conseguir ser uma mãe assim presente, né? Existem vários contextos aí, né?
E esse acolhimento da sociedade também é uma questão que a gente precisa transformar a cada dia, né? O acolhimento da mãe com aquele bebê, né? Pela sociedade Isso, também, né? isso. Minha mãe até comentou aqui que ser mãe é um eterno aprendizado, e é isso mesmo, né? É Assim, verdade. eu ainda estou bem engatinhando, bem nos primeiros meses, mas assim, o tanto de coisas que a gente aprende, que absorve, e que dentro desse aprendizado vai ressignificando, vai reestruturando a parte interna, realmente não dá nem para expressar. É uma coisa muito de cada pessoa. Verdade. E A a Thais está solidão pedindo noturna para que falar até em solidão noturna. Fale é a aí. solidão noturna. Então, assim, a minha filha, ela passou a dormir, assim, uma noite inteira após os 2 anos, né? Ela dormia, assim, a partir de 1 ano e meio, ela começou a dormir mais horas, assim. Ela acordava um pouco menos, as 2 vezes. Quando ela estava com alguma coisa, assim, incomodando, dente nascendo, aí ela acordava a noite toda, né? Que é o normal. Dente nascendo, incomodando ali, dor aí. Mas quando ela fez 1 ano e meio, mais ou menos, ela começou a dormir mais horas. Eu comecei a ter um sono um pouco melhor. Mas até ali, vamos dizer ali, até 1 ano e pouquinho, ela acordava 2, 3 vezes, pelo menos, ali na madrugada, né? E às vezes a criança está num salto de desenvolvimento ali, aprendeu a sentar, está aprendendo uma nova habilidade, está aprendendo a falar as primeiras palavras. Aí eles ficam um pouco agitados à noite, né? Eles ficam se acordando. Quando ela estava aprendendo a andar, ela ficou uns dias acordando de 4 horas da manhã, querendo brincar e andar no quarto, assim. E eu Nossa. super exausta e a menina brincando de 4 horas da manhã e não dormia mais, só dormia depois Ah, lá no horáriozinho do almoço, né? E a gente, assim, chega a uma exaustão que não é brincadeira, né, Lívia? Você que está, assim, com um bebê mais novinho, né? E é uma solidão, como ela falou, é a solidão noturna, né? E ali, muitos momentos, a mãe tá só ela acordada ali, né? Por exemplo, meu esposo precisava acordar bem cedo para o trabalho dele, que exige bastante dele, assim. Então, eu tinha que, assim, pesar também, vou ficar com ela durante o dia. Ele chegava, deixava eu tirar um cochilo, né? A gente revezava. Mas aí eu acordava e ficava com ela para ele dormir um pouco melhor, para ele trabalhar, né? Também, né? Assim, uhum. ter essa concentração de ir trabalhar, né? Mas só ali, muitas vezes, é só a mãe e o bebê, né? Em muitos momentos, né? Por exemplo, ela falou de solidão noturna e se a gente falou de solidão materna, né? Sim. E o meu esposo viajava a trabalho. Ele ainda viaja de Nossa. vez em quando. Mas no ano que ela Sim. nasceu, ele tinha mudado de atividade no trabalho, precisou viajar mais vezes, em algumas missões fora do estado. E teve algumas missões que durou 10 dias, 11 dias, eu sozinha com uma bebê de 2 meses. Então foi uma aventura, assim, né? Porque eu lembro muito, assim, que teve uma vez que ela teve uma crise de choro, ela tinha uns 2 meses, ele estava viajando, e eu não conseguia, ela não pegava o peito, ela não pegava o peito, não parava de gritar, e assim, eu fazia massagem de cólica e tudo, e ela ficou um tempo, assim, uns 20 minutos chorando, assim, sofrendo. E eu Sim. sofrendo junto com a puérpera, né, a criança com 2 meses, eu sozinha, tipo, eu e ela e eu, Ai, e ai. eu pedi socorro à pediatra dela, né, gravei um áudio, a pediatra foi super atenciosa, gravou um áudio de 4 minutos para mim, né, super atenciosa, e me acalmou, falou que fez aquela rede de apoio, né, a pediatra fez Sim. a parte da rede de apoio. E aí teve alguns momentos assim, que só eu e ela, eu tive que me virar, assim, né, me virar. Sim, e é interessante, assim, porque você falou aí que seu pediatra mandou um áudio de 4 minutos, e às vezes ele não falou, não fez nada além de te dar apoio, né? Mas aí É esse apoio, verdade. ele já acalma o coração. Teve muitas pessoas, inclusive alguns que estão aqui, que foram isso, assim, que eu tava naquele desespero, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí a pessoa às vezes, ah, não, vai falando, aí a gente, ai, tá, ai, beleza, agora eu consigo, né? E são muitos desafios. Aí você está contando um relato aí de uma situação de você estar numa cidade distante da família, da sua família, da família do seu esposo, num contexto de ser mãe de primeira viagem, e seu Verdade. esposo, eita, parece que travou.
Ih, a Lívia entrou. Oi, Travou voltou. aqui. Voltou. Voltou? Acho que sim. Vocês estão ouvindo? Oi. Vocês estão ouvindo agora? Travou tudo, meu pai falou. Eita, Agora voltou, pessoal? Ih, voltou. Tá falando aqui que voltou? Ai, voltou. que bom. Tá, Voltou. beleza. Eu estou vendo a imagem da Lívia um pouco distorcida ainda. Eita, travou novamente? Deixa eu ver aqui. Sair e voltar novamente. Voltou. Deixa eu ver. Oi, Lívia, Vamos ver. voltou? Acho que sim. Vamos ver o que que o povo. Eu tô te ouvindo bem. É, eu estou te vendo, tá tremendo um pouco, de vez em quando, a sua imagem. É. Vamos ver o que que vocês estão conseguindo ouvir, gente? Ver? Falem aí, pessoal. Eu estou vendo um pouco tremida a imagem da Lívia. Às vezes treme, às vezes trava. Uhum. É, acho Agora que parece que voltou. eles. Tá Parece que travando? voltou agora. Tá travando. Ok, voltou, meu pai falou. Tá. Acho que agora Tá, acho que voltou. Vamos. voltou. É, Voltou. parece que Vamos continuar. normalizou. Então eu estava falando assim que você está fazendo um relato, né, de que você, mãe de primeira viagem, morando distante da família, é, com o seu esposo também viajando, então você sozinha, uma bebê que passava, né, demandava muito durante a noite. E aí eu te pergunto, ainda assim você se sentia inspirada? Então, eu me senti assim, eu acho que escrever foi uma forma de eu me acolher também, assim, sabe? Hum. Porque em vez de ter alguém presente conversando, eu escrevia e publicava e conversava com as pessoas a respeito daquele assunto e fazia aquela troca nos grupos de mães, né? Eu participo de um grupo de mãe aqui da região e a gente fazia aquela troca. E isso é bem legal também, essa sororidade entre as mães, né? Essa empatia entre as mães, que aflora quando a gente é mãe também, né? Essa empatia materna, assim, de auxiliar uma outra mãe com uma palavra, uma experiência, alguma coisa que você ainda não sabe, a outra mãe fala, com meu filho foi assim, né? E a gente vai se ajudando. Acho que isso é bem Uhum. legal também, a gente compartilhar para poder a gente aprender com as pessoas as mães mais experientes também do que a gente, Sim, né? E sim. isso acalma a gente também, né? É, com certeza. E eu acho interessante, assim, teve uma pessoa que me perguntou, não sei se essa pessoa ainda está aqui, mas perguntou assim: ah, tu vai falar de maternidade, inspiração, quero saber onde é que está essa inspiração na hora de trocar uma fralda cheia de cocô. E eu falei assim, eu acho a coisa mais lindinha, meu filho fazendo cocô. Embora que tem momentos que dá vontade de, meu Deus do céu, você tá ali com a demanda, né? Por exemplo, eu voltei a trabalhar essa semana e eu tô no home office dando aula online, né? Então Nossa, é uma circunstância nova. E às vezes tá ele aqui chorando do lado. Na live anterior, né? Acho que algumas pessoas estavam aqui acompanhando, ele ficou quase a live inteira chorando. E eu aqui, né, tentando manter o equilíbrio, porque a gente está passando por uma fase de adaptação, né? E que ele está aprendendo a dormir com o pai também, né? Porque aham, vai ter momentos que ele vai entendi. demandar. E claro que tem momentos que é a vontade que dá de chorar mesmo, que dá vontade Ah, eu de, sei chorava, lá, de deixar eu ali, dar uma volta chorava, lá fora, né? Das costas e dar uma verdade. volta lá fora. Mas uma vez uma pessoa me falou que são em situações mais extremas que a gente encontra inspiração, né? E para mim fez muito Verdade. sentido, né? Para mim fez muito sentido isso. E faz porque teve altos insights que eu tive assim de sentir esse amor, né? Esse amor visceral, esse amor incrível que uma mãe tem para um filho, justamente nos momentos mais inusitados. Não é só quando ele está dando aquele sorrisinho banguela. Às vezes é em momentos, né, que não está muito legal, né? Que está demandando uma Verdade. coisa diferente e a gente percebe essa superação na gente, né?
E isso nos transforma. Alguém falou aí que Vanessa é heroína, e eu acho que é nesse momento, né, que a gente vai se Ah, descobrindo esses é verdade, a nossa potenciais. força, né? A nossa É força. essa força que vai, tipo, peraí, olha, eu consegui fazer isso, então mais uma estrelinha aqui, né? Verdade. Deixa eu ver É, aqui, e pode falar. eu levo aqui, falou, uma pessoa falou que leva cada susto e acho engraçado. Acho que é uma mãe, eu não consegui ver quem foi que falou. Acho que foi a Ana Lu, falou que leva. Nalu, E tem os sustos mesmo. A Ana Lu falou dos sustos, tem os sustos, por exemplo, eu falei para você, né, que minha filha aos 7 meses caiu da cama, né, que ela dormia na cama comigo, e eu passei a dormir no chão com ela. E foi um sustão, assim. A sorte que tem um amigo nosso de João Pessoa, o Clóvis estava aqui em casa e ela só ficou roxo, assim, o olhinho aqui, que ela bateu no chão. E ela ficou bem, assim, a gente observou ela por algumas horas, né? Ela ficou bem, brincando e tudo. Aí ele, não, fica tranquila, tá sujeito a acontecer, né? Que aí você fica bem, assim, apreensiva, né? Ai, podia ter evitado, né? Mãe de primeira viagem, né? A criança caiu da cama. E tem alguns sustos que a gente leva mesmo, porque a gente está ali, tudo é novo, né? Tudo é novo, assim. uhum, E tem uma coisa interessante, nosso nível de alerta fica o tempo todo, né? Nosso nível de alerta mental, assim, né? Existe um cansaço, uma exaustão mental muito grande da mãe nos primeiros anos, por causa do nível de alerta que a gente fica, né? A gente e o pai também em paralelo, né? Que a gente ouve uma criança chorando da vizinhança e a gente sai correndo achando que é nosso filho que está precisando de alguma coisa. E tem essa exaustão mental, ela precisa ser vista, né, pelo contexto familiar, mãe, porque a gente precisa falar de quem cuida dessa mãe, né? Por exemplo, eu aqui sozinha com meu esposo e consegui uma pessoa, depois que Maria Flora tem uns 4 meses, eu consegui uma pessoa de confiança para me auxiliar com a casa, né? Pelo menos uma vez na semana, e comecei a ver formas assim, de eu também me cuidar um pouco, né? Porque como que eu ia sim. cuidar da minha filha se eu estava num nível de exaustão física e mental, assim, né? Totalmente, já estava ali, eu já estava sem fazer atividade há um tempo, desde o parto dela, e tive que arrumar um horário ali, para eu ter um tempinho ali de ir para um yoga uma vez na semana, e comecei até a escrever a respeito disso, né? Do autocuidado, que a Sim. gente precisa se permitir isso, mesmo que o nosso filho seja um bebê e mame no peito, mas a gente precisa se permitir ter essa horinha, nem que seja 2 vezes na semana, para a gente se refazer, né, para Se poder voltar cuidar. um pouco mais, se cuidar, voltar um pouco mais tranquila para cuidar da criança, né. Até meu esposo viu uma diferença muito grande quando eu comecei, que eu voltei, né, para yoga. Ela tinha 4 meses e pouquinho, e aí eu me organizei, né, para mamava no peito, para fazer uma horinha ali da yoga que me fazia bem para minha coluna, que eu tenho um desvio na coluna, tudo. Mas no começo eu não conseguia nem me concentrar na aula, eu tive que enfrentar isso também internamente, porque eu estava lá, Sim. mas não estava. Eu estava lá na aula, mas eu não estava na aula, eu estava o tempo todo ligada. E se ela estiver chorando com o Daniel, né? E se, aí depois com o tempo eu fui me acalmando ali, não, tá tudo bem, né? Vou curtir aqui a minha aula de uma horinha, né? E tem Sim. mães que ficam muito tempo assim, que não conseguem assim fazer nada para si, porque a criança realmente demanda, né? A criança, seja qual idade for, ela demanda atenção da gente, né? Ela quer Uhum. atenção, né? Às vezes eu tô gravando um áudio, a criança tá ali, né? Quer atenção, tá falando em cima do Brincando. áudio para alguém brincando, né? Seja a idade que for, ela quer a nossa presença, né? Isso É. é bem intenso na maternidade, principalmente agora em pandemia, que escola tá fechada, né? Tá tudo, a criança É. tá o tempo todo com a gente. E essa questão do Pode falar. autocuidado, né? Que você falou, que às vezes a gente esquece desse autocuidado, mas aí a gente tem que pensar também como é que fica a qualidade do cuidado que a gente está dando para uma criança, se a gente está numa situação de estafa mental, de cansaço, de nervosismo, de ansiedade. Então, esses respiros eu tenho aprendido também que eles são muito importantes. Eu estou, por exemplo, no momento eu estou fazendo aula de dança com o bebê, um convite de uma amiga bem querida, a Rosa, que ela está dando essas aulas online. E tem semana que teve umas 2 semanas que eu não consegui participar. E eu depois fiquei percebendo a diferença durante a semana quando eu não participo. É, quando eu participo é uma frequência, quando eu não participo é outra.
Porque é aquele momento de parar para sentir, para ter aquela interação com ele, para movimentar meu corpo de forma mais consciente, que a gente passa muito tempo movimentando o corpo, mas às vezes não presta muita atenção na postura, não presta muita atenção, né, nos movimentos que a gente está fazendo, que são bruscos, o excesso de peso. Então, ter esse momento de autoconsciência, que seja uma aula de dança, uma aula de yoga, um momento de meditação, ou até um momento para você se cuidar mesmo, se maquiar, sei lá, cuidar do cabelo, Fazer a unha, enfim, né? fazer Qualquer a coisa que unha, olha, você minha unha. goste, né? Demorou um bocado, mas eu consegui. Aí eu coloquei logo uma cor bem assim para eu lembrar que. Eu lembro que Que bom. minha mãe falou quando ela veio aqui me auxiliar no resguardo, ela falou, vai chegar um momento que tu vai querer se arrumar. E agora, com pandemia, se É, arrumar para quê, né? Mas verdade. eu acho que é justamente Se isso, né? arrumar Assim, para de si, né? Se arrumar se para si arrumar para também. si, de se sentir bem, porque é uma nova identidade que está surgindo, né? Não é mais a Verdade. Lívia, aquela Lívia já foi, né? Estou algumas coisas, né? Mas agora é outra vivência, é outra experiência, é outra forma de entender o mundo, de sentir o mundo, né? E A então, Raíssa falou. Não, pode pode falar, Lili. falar. A Não, é Raíssa isso. falou aqui que a intuição aumenta, né? Quando a gente se torna Isso, mãe. Ela falou, a intuição. E isso está diretamente ligado, essa potencialidade da intuição da mulher após a maternidade, está diretamente ligada a como vem a inspiração também. sim, Porque, né, a gente intui mais, a gente se conhece mais, a gente busca mais, assim, um autoconhecimento, até porque a gente está tentando se encontrar, nossa individualidade, né? E aí vem a inspiração também, a inspiração para começar um novo projeto, para pensar em fazer um curso diferente, ou repensar as escolhas de vida, né, as escolhas de até, por exemplo, essa do autocuidado, né? Nossa, às vezes a pessoa desperta, né? Porque eu vejo também que a maternidade é um despertar da mulher para a vida, assim, né? Um despertar sim, de uma outra percepção, uma outra vida, porque é uma outra vida, né? É uma outra vida depois que vem o filho, não é a mesma vida de antes. Então ela desperta, assim, para um outro mundo, né? Por exemplo, eu tinha várias amigas que já eram mães, que eu ia para os aniversários dos filhos, eu participava, a minha amiga de infância que está aqui, a Larissa, é mãe já há um tempo, já agora está sendo mãe de novo, tem um segundo filho agora, está aqui na live. E acompanhei, tinha todo um carinho e tudo, mas é diferente quando é nosso filho, né? Eu tenho medo de pegar a criança no colo, recém-nascido, de repente ali eu tô ali pegando a minha filha, né? Mas é totalmente diferente. Então esse despertar é o que traz a inspiração, né? Tem muitas mães que mudam de profissão, né? Após a maternidade, né? Empreendem ou mudam de área, né? De repente descobrem uma nova habilidade, um novo ser ali, né? Uma nova habilidade profissional, uma nova habilidade que ela nem sabia que existia, né? Antes da maternidade. De repente apareceu ali na vida dela, aquilo ali, né? perfeito, Vanessa. É até interessante que eu estava conversando com Carol, que agora acabou de comentar aqui, que é o novo eu, e ela falando dessa questão do autocuidado e falando que agora ela despertou para desenhar, para pintar, né? Assim Nossa, como Roberta, que comentou agora há pouco também a respeito da inspiração pela paciência, né, de ter com o bebê, ela também, eu vi assim que ela se inspirou muito. Eu até outro dia conversando com ela, falei: "Nossa, Roberta, agora eu entendo quando você falava, quando o João era bebezinho, algumas coisas, uma vontade dela de fazer algo diferente." Né, de um retorno para algumas coisas importantes para ela. E que eu venho sentindo isso também, né? Então, esse despertar para algo novo e uma coragem também para se expressar. Como você falou, você já tem é, dentro da sua história a questão da poesia, né, da escrita, mas talvez estava lá guardado, engavetado em algum lugar, e aí chegou o momento que fora nasceu, juntamente com ela, nasceu uma Vanessa com coragem de colocar os escritos dela para fora, é, né? porque quando a gente, assim, ou escreve ou faz alguma coisa diferente também e coloca ali, por exemplo, em algo público, a gente aqui na live, né, Uhum, abrindo um pouco aqui, você também coloca um pouco a cara a tapa, né, para as pessoas sim, conhecerem um lado seu que não conheciam, né? Então é toda uma ressignificação de vida, né? Assim como uma pessoa, uma mãe que muda de profissão e vai começar do zero uma nova área da vida dela, um novo curso, uma nova faculdade, ou
ou um novo negócio, né? Muitas mães empreendem. Ela tá dando a cara a tapa, assim, para a vida, né? A cara a tapa que eu digo, ela tá, assim, se expondo e, ao mesmo tempo, arriscando, né? Ela tá arriscando todo um... Ela tinha uma profissão ali até a idade que ela foi mãe, e, de repente, ela tá começando tudo de novo, né? Uma renovação na vida, na verdade. É uma renovação da vida, que você falou, ressignificação da vida, né? É uma ressignificação e uma renovação também. Eu vejo assim. Esse ponto é de muito interesse meu, né? Assim, porque dentro desse projeto é justamente ver esse despertar das mulheres pelo interesse de empreender, de criar algo novo. Porque a gente vê que tem muito mais sinestesia naquilo que é criado por uma mãe, porque tem um tempero a mais. E não é um tempero só do amor que ela tem pelo filho, é o tempero de todo esse processo de mudança que ela atravessou, né? Seja com o tipo de parto que ela escolheu, seja as decisões que ela escolheu, mas é um processo de virar do avesso mesmo, né? E isso faz com que essa mulher ela tenha muito mais respaldo e muito mais atenção e cuidado naquilo que ela vai criar. E ela está até disposta a ouvir críticas. As críticas, elas doem, sempre doem, né? Mas elas doem menos agora, porque ela, de certa forma, ela também está preenchida por outras questões, né? Ela sabe o que ela está fazendo, ela tem mais propósito. Alguém falou aqui da ginecologia natural. É a minha amiga Loa. A minha amiga Loa, ela... A Loa, bem-vinda, Loa. Grata por estar aqui com a gente. A Loa, ela está trabalhando agora com ginecologia natural e surgiu na vida dela após a maternidade. Ela é terapeuta corporal, massoterapeuta também, tem uma experiência nessa área. E, de repente, surgiu a ginecologia natural junto com a maternidade na vida dela, né? E tá se encontrando nisso, uma coisa que ela não imaginava, né? Atender mulheres, assim, especificamente nessa área, assim, de ginecologia natural, né? E é isso, a gente se encontrando, né, na vida. Eu vejo que, assim, você falou do empreendedorismo materno, né? E eu vejo também que, assim, dentro desse assunto de empreendedorismo materno, as mães, assim, terem esse movimento de empatia com outras mães e a gente, quando fazer um consumo, assim, consumir de mães empreendedoras, porque muitas vezes a gente vai comprar um presente Dia dos Pais, por exemplo. Eu fui comprar um presente, uma lembrança, Dia dos Pais para o Daniel. E tem uma mãe do grupo de mães aqui da região que eu participo, que ela tem uma empresa de camisetas empoderadas com frases, né, de paternidade ativa, maternidade ativa. É uma empreendedora pós-maternidade também, né? E aí eu fui lá e comprei uma camiseta legal, que o Daniel gosta, do estilo dele, simples, dela. Eu poderia ter comprado numa grande loja, dessas lojas assim, já, né? Uma camiseta para ele, mas aí eu preferi escolher de uma mãe que está ali na luta, né? Empreendendo para sustentar a sua família, seus filhos, né? Tem também essa prática da sororidade materna, né? Assim, da empatia mesmo, né? Da gente se valorizar, né, o trabalho das mães, né, o empreendimento das mães, né, que estão se descobrindo aí no empreendedorismo feminino, né. Isso é fantástico. Eu tenho repensado muito os meus hábitos de consumo também, porque eu sei o quanto que é para uma mulher ter a coragem de colocar um negócio, de abrir um negócio, e o cuidado que ela vai ter, o amor que ela vai ter, a dedicação, o significado daquela produção dela é muito maior do que o que você vai comprar numa loja, nessas grandes varejos ou qualquer outro tipo de loja. Então, está falando aqui que para ela não conseguiu desenvolver alguma coisa quando a filha dela era pequena, que ela se sentia acorrentada. E muitas mães se sentem. Mães vinham conversar comigo assim, quando a Maria Flora bebezinha, ai, Vanessa, como que você consegue, sei lá, quando a Maria Flora tinha uns 9 meses, eu voltei para academia aqui no bairro, bem pertinho de casa, já se precisasse voltar, eu já voltava rapidão, né? E aí eu combinei assim com meu esposo, dele ficar com ela, eu ia só 3 vezes na semana, à noite, e aí eu ficava 1 hora e meia e voltava, né? Porque ela ainda amamentava no peito e tal, mas já comia fruta, comida, né? Então, quando ela pedia, ela comia, e quando eu chegava, ela mamava. Mas tinha muitas mães que vinham conversar comigo e falavam, nossa, Vanessa, mas como você consegue ir para academia e ficar assim longe? Mas assim, foi um exercício, na verdade, não foi uma coisa assim que eu fui e ficava ligadona
em me cuidar. Não, eu fui assim na coragem e eu falei, vai fazer bem para mim, né? E aí o meu esposo começou a me apoiar porque ele disse, nossa, você ficou bem mais leve depois que voltou a fazer seus exercícios físicos, né? E aí ele percebeu que eu fiquei mais leve assim, eu fiquei menos estressada, eu fiquei menos, né, sabe, aquela exaustão. Tem dia que a gente não dorme nada, né? Quando o bebê é muito pequeno, a pessoa não dorme 2, 3 horas e fica meio pilhada ali, né? E aí tem mães que se sentem acorrentadas mesmo, porque, sei lá, é o sentimento da mãe. E a gente não julga isso, é o sentimento da mãe, né? Tem mães que só conseguem fazer alguma coisa para si depois que a criança fez 3 anos, porque ela se sentia como a Thais, acorrentada mesmo. Como se a maternidade ali acorrentasse a mãe, né? E são muitas vertentes, né, que a maternidade traz para a vida da mãe, né? A gente precisa estar o tempo todo trabalhando sentimento. Desculpa. Fala. Eu acho que isso tem a ver com a história de cada pessoa, né? Às vezes está relacionada a esse apoio, às vezes pode estar relacionada à própria ligação. Às vezes eu conversando com algumas mães, né? Tem uma amiga que ela tem 3 filhos. E ela falou assim, olha, meu filho mais novo, ele tem uma coisa comigo, ele não sai do meu colo, é uma ligação, ali uma necessidade dele, né? Ela teve os outros 2 que eram mais libertos, mas esse terceiro é uma conexão muito maior. Então tem a história, né, dessa Tem a história relação. de cada um. Tem o quanto que a pessoa está preparada para se desvincular, digamos assim, fazer outras coisas. Mas eu acho que Verdade. cada um tem seu processo e todos os processos são Seu válidos e processo. são belos. E tem um momento certo para cada coisa, né? É um processo Sim. de amadurecimento desse fruto que eu ainda estou sentindo, né? Porque, como eu falei, eu estou voltando a trabalhar agora, né? Estou num novo contexto de trabalho, num momento tão estranho, né? Que a gente está vivendo. Verdade. E aí estou ainda, assim, naquele processo de entender esse novo contexto dentro de mim, como é que eu, né? Como é que eu posso fazer alguma mudança? Porque eu não sei se você sentiu isso e se outras mulheres também que quiserem se manifestar, vai ser legal uma vontade de fazer algo melhor pelo mundo, né? Não é só mais o que a gente fazia, a gente Sim, com quer, certeza. né, quer dar mais, porque a gente recebe tanta coisa maravilhosa, né, de ter esses bebezinhos na nossa vida. Então dá essa Verdade. vontade de fazer algo melhor. Se vocês tiverem aí Eu senti coisas isso, para eu comentar, senti falem, isso. gente. Eu senti isso, é como se fosse assim, em tornar o mundo que o nosso filho vai viver um mundo um pouco melhor, né? Não que antes a gente não queria um mundo melhor, não é isso, né? É Aham. como se fosse assim, você começa a se interessar mais por educação de crianças, né? Eu antes de ser mãe me interessava assim, mas não era igual assim, como que é uma escola legal para minha filha, né? E você começa a ler e a pesquisar e ouvir outras mães, né? Como que é uma educação legal, que cada um vai ter a sua escolha, né? Mas são coisas assim, e a educação é a formação do indivíduo, né? Para ele e para o mundo, né? Então, são questões assim que vão melhorar o mundo lá na frente, a nossa escolha de agora, né? Nos nossos filhos, seja educação em casa, educação fora, e a gente quer, assim, ter escolhas que acrescentem, né? Não só para a nossa família, mas ao outro também, né, Lívia? Acrescente ao mundo, acrescente É, aos outros também, né? é, Isso tem esse sentimento quando a gente se torna mãe também, né? exatamente. Até porque o nosso filho, ele vai viver numa comunidade, né? E se essa comunidade estiver É, melhor, para ele também será melhor, né? A gente fica esperando isso. O Elcio, acho que é seu primo, falou que a o situação mais Edson difícil falou foi a que do é a situação do Chico. O Chico é o gato, Chico. meu gato. Ah, Ele tá brincando, porque o Chico teve que se adaptar à nova configuração familiar, que ele não era mais o centro das atenções, né? É a Maria Flora que chegou entendi. e tomou o espaço dele. Aqui é a Ana Não, Luta falando. tá sentindo isso, que além de buscar o autoconhecimento, buscar fazer algo pelo mundo. Eu acho que isso dá. A Edna tá falando da vontade de ser professora para acompanhar. E a Edna é um exemplo fantástico nesse sentido. Eu não sei se ela já era professora muito antes, mas eu tenho visto ela desabrochar assim, né, dentro dessa profissão. Você conhece a Edna, né? Conheço a Edna, conheço a Simone também tá aí, né? Falou que Simone, mudou de área na educação Diária. infantil. Então, é uma coisa que a gente, assim, quando não é pai e mãe, a gente vê a educação, mas a gente não olha muito para a educação infantil, né?
Pelo menos eu olhava, mas assim, eu não tinha Olhar por cima, né? eu não mergulhava nisso, né? Assim, educação infantil, né? E quando a gente tem um filho que pensa, daqui a um tempo, né, vou colocar numa escolinha, e aí ver o quanto que é importante para a mudança do mundo a educação infantil, né? Então é um outro olhar que falou assim da mudança de olhar, né? Não só uma ressignificação de vida, a gente começa a olhar as coisas que já existiam no mundo, só que a gente Sim. olha com um olhar de mãe, nosso olhar muda completamente, né, para as outras coisas, para a situação das pessoas, né, como um todo, até de pessoas da nossa família mesmo. Então, é uma transformação mesmo, assim, transformação É, muito grande. e isso acontece também com os pais, né? Acho que seu pai lá no início ele falou da importância do pai e tu tocou num ponto que me chamou a atenção, que Leandro precisou fazer um trabalho durante esse período de pandemia e ele foi nos bairros mais pobres daqui da cidade, da região metropolitana. E ele voltou super comovido de ter visto umas crianças assim na rua, sabe? Meio Sei, descuidado. Ele voltou super comovido. Eu falei, mas ué, você já tinha visto isso antes, né? Ele já, mas agora mudou. E agora acho que mudou, aí né, é verdade. a gente via antes, as crianças sente, claro que a gente sente, mas agora o cuidado, né? A forma como isso toca no coração é muito mais sensível, né? É muito Não, mais com forte. certeza. Eu falei pro meu esposo, ele esteve viajando recente, e eu fui fazer umas compras e encontrei uma mãe puérpera na porta do supermercado, nessa situação de Ai, pandemia, né? E aí ela contou um pouco da história dela para mim. E quando eu vi de longe, eu estava atravessando a rua, eu vi aquela mãe com o bebezinho, né? Ela me falou que o bebezinho tinha 2 meses, era Isaac o nome dele. E aí eu fui lá, conversei um pouco com ela de longe, assim, eu estava de máscara, né? Ela estava lá. E ela contou um pouco, né, a situação de pandemia e tal. E eu fiquei assim, olhei com aquele bebezinho ali no sol de 2 meses, você já pensa ai, assim, meu Deus. né? Se fosse eu, né, precisando ali de uma lata de leite, né, e tudo. E a gente olha diferente para as questões, assim, da sociedade, né, como um todo, né? A gente olha Uhum. diferente, parece que tem esse despertar social, né? Quando a gente... O pai também, né? Você falou do Leandro, né? O pai também, eu vi isso no Daniel também. A gente olha diferente para as questões sociais, né? Que a gente vive, né? Não que a gente antes vivia dormindo para as questões sociais, né? Mas assim, a gente olha com mais sentimento. Eu vejo isso, com mais sentimento. Então, isso é o que Exato. pode transformar, porque a gente vai fazer as coisas com mais sentimento também, né? Como se fosse para os nossos filhos, né? Também. E essa é a inspiração, né? Eu acho que é aí que é o A lance, inspiração é. não é só a materialização dessa inspiração em forma de um texto, de uma poesia, de uma pintura, né? Isso também. Mas eu acho que é principalmente a inspiração que está agora no nosso olhar, as O lentes que nosso a gente está olhar. vendo o mundo. E aí tudo se torna diferente, né? Não necessariamente fica bonito, belo, romantizado. Na Não, verdade, fica romantizado não. de jeito nenhum. Na verdade, fica muito mais latente os problemas sociais, eles ficam mais evidentes. Alguém falou da empatia, e é isso, né? Fica muito, a sensação Empatia. de empatia, ela fica mais aflorada. E isso faz com que a gente se sinta na responsabilidade de ser pessoas melhores, contribuir de Pessoas forma melhores. positiva, né? A Com o Lua nosso falou aí, trabalho. sentir. Desculpa, Lívia. A Sim, Lua falou, pode sentir falar. muda tudo. Ela Sim, falou aí, olha, sentir muda tudo. E eu vejo que é isso que, o sentimento que traz a inspiração, porque o nosso sentimento, ele aflora mais, né? No pai e na mãe também, né? No pai, no contexto masculino, né? Da forma dele sim, sentir masculino. E na mãe, dessa forma mais feminina, né? De sentir as coisas, né? sim. Essa inspiração é que a gente tem que trabalhar, né? Tudo que a gente for. Eita, acho que agora Não, voltou? agora voltou. Voltou. Essa inspiração é que a gente tem que aproveitar para transformar no nosso ambiente de trabalho, né? Quem está no mercado de trabalho, no nosso ambiente familiar, essa inspiração auxilia muito, né, para a gente transformar a nossa vida e a nossa sociedade também, né? Eu achei muito bonito esse tema que você me convidou, maternidade e inspiração, né? É. Quando meu pai falou assim,
Eu não sei muito sobre maternidade, eu sei um pouco sobre paternidade. Ele criou 3 filhos, falou que sabe um pouco de paternidade. E, esse olhar também, né, a gente olhar para a paternidade os pais olharem para a maternidade também, né? Acho isso bem, bem interessante, assim, essa relação. Até porque tem momentos ou situações em que um tem que ocupar o lugar do outro, né, por uma necessidade extrema, né? Tem pais que criam Sim, filhos, tem mães que criam os filhos sozinhas também. Então, eu acho que de alguma forma dentro da gente desenvolve os dois aspectos, claro que em proporções diferentes. Mas eu acho que essa mudança no olhar, ela é genuína, assim, e ela acontece com os dois lados. verdade. Deixa eu Tem ver. alguma Então, pergunta? Alguém fez pergunta? é isso que eu estou olhando, mas me parece que não. A gente também já está quase que falta 3 minutos para terminar a live. Ah, é? Nossa, passa É, muito passa rápido. muito rápido. Então, para eu conseguir gravar, eu tenho que terminar. Tá, Eu tenho que encerrar, então mas fala. deixa eu só ver aqui. Participei do nascimento e do resguardo da minha esposa, né? Meu irmão está falando. E o meu irmão é um super pai, né? Muito Não é porque meu bem. irmão não, mas é isso, sabe? Quando o pai participa, quando tem essa conexão, né? Essa corresponsabilidade, a coisa flui com mais naturalidade para a mãe, para o filho, ele sente mais essa confiança e com certeza serão crianças melhores, mais bem resolvidas, que futuramente serão adultos que poderão fazer a diferença. Com Vinícius certeza. está dando os parabéns para Meu nós. pai. Ah, que Grata, legal. pai. Grata pela Grata a todos os participação. amigos na É, participação. então a gente vai finalizando. Eu quero agradecer Grata, imensamente Lívia. Vanessa. Vanessa fez assim uma participação muito especial, muitíssimo grata. Eu que E, agradeço. e agradecer também a Agradeço demais. todos pelos comentários, pelas participações bem ricas. E A eu quero Lívia está também pedindo pedir, para estão pode pedindo para falar. gravar aí. Estão Sim, vai pedindo para ficar gravar a gravado. live. Vai ficar Vai ficar gravado, eu gravado. coloco lá no YouTube também, tá, gente? Tá bom. Então, deixa eu ver aqui quantos minutos. Você tem 1 minuto para se despedir, Vanessa. Ah, eu Para eu quero conseguir agradecer a gravar. todos os amigos que participaram aqui na live e a Lívia pelo convite. Fiquei muito honrada, muito grata e por essa troca, né? A minha primeira live aqui no Instagram. Muito grata, Lívia, pelo seu convite, sua gentileza e seu olhar, né? Da maternidade também para nós, com esse trabalho de trazer sempre um tema para a gente aprender mais uns com os outros. Grata Eu que mesmo. agradeço. Um beijo grande, gente. Tudo Um de beijo bom. para Até todos. mais. Até mais.